Finalmente chegamos na etapa final aqui das sete igrejas do Apocalipse, né? Então, aqui na sétima igreja do Apocalipse, que representa o último período da igreja cristã, que vai até a volta de Jesus, período que nós estamos vivendo hoje, hein? Então, aqui no mapa, nós observamos a cidade de Laodiceia, onde é que ela fica, né? Ali um pouco próximo ali da ilha de Patmos, no país da Turquia, na Ásia Menor. E vamos começar com a primeira passagem da Bíblia que fala da igreja de Laodiceia, fazendo aquela introdução que se faz com todas as igrejas do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 3 verso 14 é a passagem que inicia falando sobre a igreja de Laodiceia. E aí diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. E aí aquela pergunta tradicional que nós fazemos, né? Qual é o significado da palavra ou do nome dessa igreja, Laodiceia? Porque ela representa esse período que nós estamos vivendo, né? Então, cada significado de cada igreja, ela representa aquela fase que ela está vivendo. E essa aqui é a igreja de Laodiceia. O que significa a palavra Laodiceia? Mornidão. Mornidão? É mornidão significa Laodiceia? Ele tá falando aqui. É, porque é essa fase da igreja que as pessoas, os adventistas mais estudam, né? Que fala do estado de mornidão da igreja, né? De Laodiceia. Mas será que Laodiceia significa mornidão? Vamos ver o significado da palavra Laodiceia. É, aqui o Smith ele fala: Laodiceia significa juízo do povo. Ali foi o título que eu coloquei, né? Eu estou lendo aqui o texto de Will Smith aqui embaixo, ó. Laodiceia significa juízo do povo. A mensagem a esta igreja apresenta as cenas finais do tempo de graça. Revela um período de juízo. É o último período da igreja. Por conseguinte, aplica-se aos crentes sob a terceira mensagem angélica, a última mensagem de misericórdia antes da vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 14. Enquanto se realiza o grande dia da expiação e progride o juízo investigativo sobre a casa de Deus, há um período durante o qual a igreja expectante observa como regra de vida a santa justa lei de Deus. Então, Laodiceia significa o povo do juízo. Laos, se eu não me engano, significa juízo, né? E Diceia, povo. Aí o povo, o juízo do povo, como diz ali Will Smith. Então, essa fase da igreja é a fase em que ela está sendo julgada. O significado da palavra é isso aí, é o povo do juízo. E é justamente no último período da igreja, que ela colocou aí, né? Que é a última igreja do Apocalipse. E quando é que inicia o juízo do povo de Deus? Nós sabemos que é 1844, né? Pela profecia das 2300 tardes e manhãs. Então, o juízo começa em 1054 e 54 e ele vai terminar quando? Até o fim da graça, como ele colocou aqui, né? A mensagem dessa igreja apresenta as cenas finais do tempo de graça. Então, vai até o tempo de graça, o chamamento da pó da graça. Então, essa é a fase que o povo de Deus está vivendo, sendo a última apresentada no Apocalipse, que é justamente a fase que nós estamos vivendo. Então, desde 1944, o povo de Deus está sendo julgado no santuário celestial, até chegar os últimos casos, né? Primeiro são os casos dos mortos, depois chega o caso dos vivos, aí fecha-se a porta da graça e Jesus vem. Então, é essa a fase que é representada pela sétima igreja do Apocalipse. E aqui Haskell também comenta, né? A mensagem de Laodiceia é dada ao povo no momento em que o juízo investigativo está e enquanto a mensagem está sendo transmitida, os nomes daqueles que a recebem serão chamados no tribunal do céu. E Cristo se apresentará como a testemunha fiel e verdadeira, mas Satanás como o acusador dos irmãos. No juízo, Jesus é o nosso advogado de defesa, Satanás é o advogado de acusação. Deus é o juiz, os anjos são as testemunhas. Quando a gente estuda a mensagem do juízo, a gente vê que tem esses personagens que fazem parte do tribunal. E nós, seres humanos, somos os réus, fazemos parte desse julgamento. E aí, como nós comentamos, os adventistas, eles classificaram
esse juízo como sendo um juízo de investigação, ou aquela pessoa para avaliar os seus atos durante a sua vida e aí aplicar a sentença. Mas como nós já explicamos que o nome investigativo talvez não traduza a melhor forma, né? Porque Deus não investiga nada, que ele sabe tudo, né? Ele sabe todas as coisas. Então, o sentido de investigativo que os adventistas estão falando aqui é de que vai ser passado à vista, ali dentro do tribunal, a vida daquela pessoa que está sendo julgada, né? Então, há uma investigação daquele momento que ela é julgada, né? E aí, Deus vai julgar de acordo com o que ela fez nesta vida. E aí temos um advogado, nós somos sacerdote que é Jesus Cristo, e temos Satanás ali como acusador de nossos irmãos, como diz Apocalipse. Então é nessa fase que o juízo do povo de Deus iniciou em 1844 e 44 e finalizará no fim do tempo da graça. Então aqui, para completar o nosso quadro profético, nós temos aí 7 igrejas, né? Só recapitulando, a primeira, Éfeso, a segunda, Esmirna, terceira, Pérgamo, a quarta, Tiatira, a quinta, Sardes, a sexta, Filadélfia, e agora nós vamos estudar a igreja de Laodiceia, que é a sétima igreja, a última fase da igreja cristã. E qual é o símbolo que nós escolhemos para representar essa fase? Já que se fala de juízo, de julgamento, nós colocamos aqui a balança da justiça, que no poder judiciário, né, o direito, eles usam muito esse símbolo aqui da balança, né? Para representar o juízo. E aqui, no caso, não é um juízo humano, é um juízo divino, né? No santuário celestial, no tribunal de Deus. Então, aqui chegamos na última igreja. E o que é que o Apocalipse nos traz nessa fase da igreja de Laodiceia? Então, ele faz aquela introdução, né? Falando Laodiceia, já pelo significado já vimos, né, o que significa, qual é o contexto que acontece no mundo, que é essa fase de juízo do povo de Deus. E aqui a leitura do Apocalipse continua dizendo no verso 14 do capítulo 3 do Apocalipse. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, em cada carta dirigida às igrejas, faz uma introdução falando do autor da carta, que é Jesus Cristo, como nós já estudamos. E aqui fala que Jesus ele é o princípio da criação de Deus. E aí vem a pergunta: por que Jesus se apresenta aqui como sendo o princípio da criação? Aí tem algumas interpretações, né? Uns dizem que ele é o princípio da criação porque ele é um ser criado. Se é o princípio da criação, é o primeiro a ser criado. Aí alguns chegam nessa conclusão, né? Só que o sentido não é esse, porque a Bíblia não apresenta Jesus como sendo um ser criado. Então, qual é o significado aqui do princípio da criação? Então, aqui o Lee Smith, no seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 249, diz: alguns procuram apoiar nesta linguagem o erro de que Cristo é um ser criado, mas com existência anterior a todos os outros seres ou coisas criadas, seguindo em ordem ao Deus eterno e existente por si mesmo. Mas a linguagem não implica que ele foi criado, porque as palavras, o princípio da criação, significam simplesmente que a obra da criação, estritamente falando, foi iniciada por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É que diz lá João capítulo 1, verso 3, se não me engano. Então, o mesmo João do Apocalipse é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Então, quando João fala que, que ele é o princípio da criação de Deus, quer dizer que o princípio da criação de todas as coisas foi iniciada por ele. Ele é o princípio de tudo, porque o Filho estava lá no princípio da criação, não diz assim? Lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse princípio da criação aqui é se referindo a Jesus Cristo, que ele estava lá no princípio da criação.
E se foi por intermédio dele que as coisas foram criadas, né? Porque o apóstolo João disse que sem ele, nada do que foi feito se fez, então ele é o que deu o princípio de toda a criação, né? O princípio, por isso que é chamado aí o princípio da criação. Então esse é o significado aí do Apocalipse, não que ele é um ser criado, né? Mas que ele é o criador, né? Ele fez parte da criação do mundo e das coisas que Deus permitiu que ele participasse também desse processo criativo do universo. E dentro disso aí está o nosso planeta, né? Está os seres humanos, né? Quando formou o homem, a mulher, Adão e Eva. Então, Cristo é o princípio da criação do mundo. É isso o significado aí do Apocalipse. E aí continua o texto falando no verso 15, dizendo: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Aí vem esse conceito aí de Laodiceia, no estado de mornidão, porque não é nem quente nem frio, é morno, né? Então essa é a fase que fala aí sobre Laodiceia. É que o Smith ele comenta, diz aqui, a censura apresentada contra os laodiceanos é que são mornos, nem frios nem quentes, carecem daquele fervor religioso e daquela devoção exigidas por sua posição na história final do mundo e pelo fato de ter o seu caminho iluminado pela luz da profecia. Esta mornidão manifesta-se pela ausência de boas obras, porque é o conhecimento das suas obras o que leva a testemunha fiel e verdadeira a apresentar esta terrível censura contra eles. Então, esse estado de mornidão espiritual, essa falta de fervor que eles têm, espiritualmente falando, né? Então, nem quente nem frio, nem é fervoroso na fé, na mensagem de Cristo, para levar a mensagem às pessoas, mas também não é totalmente frio. Então, ele fica num estado espiritual de meio termo, né? Nem quente nem frio. É. Aí essa mornidão, né? Nem lá, nem cá, né? É justamente esse estado que a igreja de Laodiceia se encontra. E por que ela vive esse estado de mornidão? Quando fala nem quente nem frio, mas é morno, né? Passa-se uma ideia de três estágios espirituais, né? Existe o quente, existe o frio e existe o morno, que não é nem quente nem frio. Então, existe três estágios espirituais que o Apocalipse apresenta. E aqui, a igreja de Odisseia é aquele que é no meio, né? É o morno. Então, continua aqui o Smith falando. Nesta mensagem, apresenta-se três estados espirituais: o frio, o morno e o quente. É importante determinar o que representa cada condição, a fim de nos precavermos contra conclusões errôneas. Podem considerar-se três condições de vida espiritual, com respeito à igreja e não ao mundo. Então, como as fases anteriores está se referindo à igreja de Cristo, né, que são as fases da igreja cristã, aqui na última fase da igreja só pode se referir ao povo de Deus, né, e não ao mundo. E aí diz que esse povo, ele tem três estágios espirituais. E que aqui em Laodiceia está vivendo o estado de mornidão. No começo, na guerra de Éfeso, a igreja estava vivendo que estado desses três? Frio, quente ou morno? Na primeira fase da igreja, a guerra de Éfeso, a igreja estava em que estado espiritual? Estava frio, quente ou morno? Estava quente, né? Começou ali. Então, na primeira fase da guerra cristã, ela estava quente. Quando chega aqui na última, ela esfria. Ela fica morna, né? Fica morna. O próprio estado espiritual que é apresentado no Apocalipse já nos mostra o sentido de cada um, né? O quente, esse fervor evangélico. O frio, que é uma totalmente um estado de abandono, de frieza mesmo espiritual. Enquanto aqui ela é um pouquinho quente, mas é um pouquinho frio, né? Fica nesse estado assim, né? Essa mornidão que é apresentada, né? Então aqui nos é mostrado três condições espirituais. E é justamente essas diferenças que ele vai comentar aqui, né? Ele diz: não é difícil conceber o que significa o termo quente. Imediatamente nos lembramos do estado de intenso fervor em que todas as afeições, elevadas ao mais alto grau, se concentram em Deus e sua causa e se manifestam em boas
obras correspondentes. Quando a gente bota uma água no fogo, que começa ali a ferver, né? Aquela fervura é o estado do quente, né? Quando a igreja está ali na igreja de Éfeso recebendo ali a mensagem, acabou de receber do mestre as mensagens que eles deviam levar ao mundo. Então, eles estavam ali fervilhando, né, espiritualmente, para levar essa mensagem. Então, não é difícil identificar esses estados da igreja, né, que está colocando aqui. E exemplificando aqui o quente. Aí continua na mesma página ainda. Mas que espécie de estado espiritual é significado pelo termo frio? Podemos observar, primeiramente, que é um estado de sentimento. Sob este aspecto, é superior à mornidão, que é um estado de relativa insensibilidade, indiferença e suprema satisfação própria. Ser quente é também encontrar-se num estado de sentimento. E assim como o quente representa alegre fervor e um vivo exercício de todas as afeições, com o coração transbordante da sensível presença e amor de Deus, assim, por frio, podemos compreender uma condição espiritual caracterizada pela ausência desses traços, mas em que o indivíduo sente essa ausência. Então, se o calor, a quentura, ela representa esse estado alegre de fervor, a frieza é o contrário. É um estado de total desânimo. É como a luz. A luz é a escuridão. A luz, a escuridão é a ausência de luz. Então, a frieza é a ausência dessa fervura ou estado de quente, né? Se ela não é quente, ela é fria. Então, esses estados espirituais a gente consegue identificar, né? Aí aqui colocou um detalhe da mornidão. E colocou aqui que a mornidão é pior do que ser frio ou quente, né? Quando isso aqui em cima, ó. Podemos observar primeiramente que é um estado de sentimento. Aí, aqui, sob este aspecto, é superior à mornidão, que é um estado de relativa insensibilidade, indiferença e suprema satisfação própria. Então, o estado de frieza e de quente, né, de quentura, vamos dizer assim, é superior ao estado de mornidão. É melhor a igreja ser fria ou ser quente do que ser morna. Por quê? O quente é o estado ideal, né, da igreja. O frio pode ser esquentado e pode ser levado a ser quente. O morno não, ele só fica ali. Depois que ele esfria, depois que ele esquenta e fica morno, fica daquela ali. É. Então é melhor a igreja ser fria porque ela pode ser animada e ser quente, né? Do que ser morna. Ser morna, ela aqui mostra que é um estado espiritual de conformação. A pessoa se conforma com aquele estado e acha que está tudo bem. Vamos ver aqui, um estado de relativa insensibilidade, indiferença, suprema satisfação própria. E aí, para comprovar que realmente o estado de quentura e de frieza é melhor do que de mornidão, Jesus ele fala na continuação do verso. Apocalipse capítulo 3 verso 15. Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera. Então, esse quem dera está dizendo o quê? É melhor que a igreja fosse fria ou fosse quente do que ser morna, né? E por que Jesus ele diz isso, né? Que é melhor que a igreja fosse fria ou fosse quente do que ser morna. Ele fala isso aí. Quem dera, né? Se ela fosse fria ou quente. Então, aqui o Smith continuando. Ele fala, aos três graus de afeições espirituais, dois dos quais são mais aceitáveis aos seus olhos do que o terceiro. O calor e o frio são preferíveis à mornidão. Ele diz lá o quem. Mas que espécie de estado espiritual é significado pelo termo frio? Podemos observar, primeiramente, que é um estado de sentimento. Sob este aspecto, é superior à mornidão, que é um estado de relativa insensibilidade, indiferença e suprema satisfação própria. Então, aqui dá o destaque para a mornidão, né? A mornidão, ela é insensível. Ele diz o que aqui também? É indiferente e se conforma com o estado que ela está, né? De satisfação própria. Aqui continua. A mornidão é a falta deste zelo. É um estado sem fervor no coração, em que não há abnegação, nem vontade de levar uma cruz, nem decidido testemunho de Cristo, nem valorosa combatividade que mantenha
a armadura brilhante. O que pior de tudo é o sentimento de completa satisfação com esse estado. Então, é um estado aqui de completa satisfação. Ela acha que já tem tudo, né? Que o Apocalipse também fala, né? A gente vai ver mais na frente. Então, aqui no próximo verso, Apocalipse capítulo 3, verso 16, diz lá: Assim porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o que significa esse ponto de Jesus está a ponto de vomitar aqueles que estão ali naquele estado da igreja laodiceana? Porque uma coisa morna no estômago, né? Essa sensação de vômito, né? Não, aqui já queima a língua, né? O frio já dá aquela nosso no estômago, mas o morno, ele dá essa sensação de enjoo, né? De querer vomitar. Então, esse estado de mornidão da igreja de Laodiceia é representado justamente por essa questão de Jesus falar que está ali a ponto de vomitar esses que estão vivendo esse estado laodiceano. Então, por isso que ele disse, quem dera que ela fosse quente ou fria, né? Porque nesse estado eu não suporto ter ela, porque eu estou a ponto de vomitá-la. Uma igreja quente eu suporto ela, porque é o estado ideal. A fria eu consigo porque animar, mas a morna eu não suporto ela. Eu estou a ponto de vomitá-la. Então, esse mesmo estado que tem de coisas mornas que a gente coloca no estômago, né, tem a sensação de querer vomitar. É o mesmo estado dessa igreja que Jesus diz que não suporta os crentes que vivem esse estado. Por isso aquela exclamação: quem dera fosse quente ou fria. Eu não suporto quem é morno. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Se você é morno, você está no pior estado espiritual o pior estado espiritual que você pode se estar é o morno. E eu não suporto, estou a ponto de vomitar você. Essa é a mensagem que Cristo dá, né? Forte, né? Esse é o pior estado espiritual de uma igreja, é o estado de mornidão. E aí, o que significa Jesus vomitar? Então, diz aqui o Smith na página 250. Aqui é reforçada ainda a figura e a rejeição do morno, ilustrada pelos nauseantes efeitos da água morna. Significa uma rejeição final, uma separação completa da sua igreja. Então, aqui os que estão vivendo nessa fase de Laodiceia, que estão ali sendo julgados, no final, quem se mantém no estado morno vai ser vomitado. E aí, esse estado espiritual representa essa separação final, de que a pessoa vai ser julgada, vai ter a sua sentença, e aí, se ela for morna, ela vai ser rejeitada por Cristo, né? Vai ser vomitada de sua boca, no final do juízo que representa a Laodiceia. Então, é esse estado espiritual que a igreja vai se encontrar nesse período. E que aqueles que estão nesse estado precisam sair urgentemente dele, né? Para não ser vomitado por Jesus, não ser rejeitado no juízo. E porque essa igreja de Laodiceia, ela é insensível, indiferente, satisfeita com tudo, acha que está no estágio, ela acha que está no quente, que tem tudo, mas na verdade ela é morna, né? Que é justamente o que vai falar aqui o próximo verso de Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, ela acha que é rica, abastada, que tem tudo e que não precisa de nada. Então, ela é uma igreja que ela não tem problemas com relação à mensagem da Bíblia. Ela conhece todas as mensagens, descobriu a verdade. O problema dela não é doutrinário. Ela não acredita em falsas doutrinas. Ela tem a luz da verdade. E por possuir uma grande luz e privilégios, essa igreja acha que não precisa de nada. E aí ela fica no estado de mornidão. Mas vem Jesus para denunciar os que vivem nesse período que não sabe ela que ela é miserável, pobre, cega e nu. Eles acham que estão numa condição fervorosa, porque tem a luz, né? Recebeu a luz da verdade, os outros não têm. Ela está rica do conhecimento de Deus e acha que não precisa de coisa alguma, por ser o povo escolhido e por entender as mensagens de Deus. Mas só ser povo escolhido e entender as mensagens, porque os outros não entenderam, mas essa igreja entendeu, não quer dizer que isso vai salvá-la, porque ela pode estar nesse estado aqui de mornidão espiritual. E aí. Jesus disse que esse é o pior estado, porque vai estar a ponto de vomitá-la.
Então, querendo você ter muita luz em relação aos outros, ser um povo escolhido, mas Jesus está dizendo, ah, você é pior que os outros. Eu estou a ponto de vomitar vocês, né? É um estado de tristeza aqui para os laodiceanos, né? Você acha que é rica, mas você é pobre. Você é miserável, pobre, segue nu. Então, é uma denúncia que Jesus vai fazer aqui para esses que vivem nesse estado de Laodiceia, né? Então, aqui o Smith fala, ó, quando uma pessoa sente que lhe falta algo, esforça-se para encontrar isso, não é? Tá faltando alguma coisa em casa. Eita, tá faltando arroz, tá faltando feijão. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai se esforçar para buscar o arroz e o feijão que tá faltando em casa, né? Porque ela sente falta do que tá lá. Mas quando a pessoa não sente falta de nada, não busca, né? Aquilo que precisa. Ele tá colocando aqui. Então, quando uma pessoa sente que lhe falta algo, esforça-se para encontrar isso. O mais desanimador aspecto do morno é que não sente falta nem necessidade de nada. É mais fácil entender porque o Senhor preferia ver a sua igreja no estado de insatisfeita frieza e vê-la num estado de confortável, indiferente e fácil mornidão. Uma pessoa não permanece muito tempo fria. Seus esforços levá-la-ão em breve ao estado fervoroso. Mas o morno está em perigo de assim permanecer, até que a testemunha fiel e verdadeira seja obrigada a rejeitá-lo como coisa nauseante e asquerosa. Quando a pessoa ela tá fria espiritualmente, né? Ela sabe da condição dela. Ela sabe que ela tá fria. Ela sabe que ela precisa de Jesus. Ela precisa de ânimo para poder sair desse estado de frieza. Ela busca, porque ela sabe que tem falta. Mas o morno ele não sabe que está numa situação de desgraça espiritual. Uma situação, como colocou aqui, nauseante e asquerosa. Ele não sabe. Ele acha que está no topo lá. Então, por ele não achar que precisa de nada, que ele já tem tudo, que ele está na fase quente, espiritualmente falando, ele não busca. O quente, ele, na quentura espiritual, mesmo assim, ele reconhece a sua fraqueza. O, o que está frio reconhece mais ainda, né? Porque não está buscando e sente a necessidade de buscar. Mas o morno, ele não está nem aí para essas coisas. Ele acha que já tem tudo. Ele acha que é melhor que os outros porque já tem tudo. Mas na verdade ele é o pior. Agora aqui Haskell, né? No seu livro A História da Vida de Patmos, na página 38. Sobre esta última igreja, a remanescente, brilham os raios acumulados de todas as eras passadas, né? Então, de todas as gerações que vieram antes, essa como sendo a última geração da última igreja, ela recebe toda a luz. Por isso que ela se acha que é rica, né? Mas na verdade ela é pobre e segue nu. Então, elas recebem todas as verdades ali acumuladas de todas as épocas até chegar na sua última fase que é aqui na última geração da igreja, né? Uma fase que ela está sendo julgada e aí vinha a sentença. Então diz aqui, é uma igreja altamente favorecida, já se acha rica, né? E da qual o céu e a terra têm o direito de esperar grandes feitos. Mas, como as igrejas do passado, decepcionou o céu. E Cristo diz com tristeza sobre elas: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. O orgulho espiritual é o pior dos males e o mais difícil de alcançar. O céu e a terra aguardam o encerramento da história. Então aqui é uma igreja orgulhosa. E quando ela se encontra nesse estado de orgulho espiritual, né, que essa mornidão proporciona, ela não consegue enxergar a sua nudez, a sua falta de Cristo. Então, uma das coisas que essa igreja Jesus odeia, ela é orgulhosa. Ela acha que é rica. E continua dizendo, agora na página 88. Dizem que são ricos e abastardos e de nada precisam. E esquecem que aquele que mais recebe é o que mais responde. Quanto maior a luz, maior a responsabilidade, né? Quando o juiz vai julgar uma criança, ele não julga com o mesmo peso que um adulto. Porque a criança não tem o mesmo discernimento que o adulto tem, né? A mesma coisa aqui é essa igreja. Essa igreja recebeu muita luz. Então, quanto maior a luz, maior a responsabilidade, né? Então, o fato dela ter recebido muita luz, ela se acha rica. E aí ela se esquece, né? Que por receber muita luz, ela vai ser mais responsável, né? Pela luz que recebeu, né?
Então, quer dizer aqui, né? Se dizem ricos e abastados, mas esquecem que o que recebe mais é o que responde mais, né? E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Pense nisso. Aquele que se orgulha de sua riqueza é, aos olhos do céu, pobre, cego e nu. Interessante, né? Então, é esses crentes que têm muita luz e que se acha que já está na condição que Deus quer, e quando vai investigar a vida, te vê que não, esse orgulho aí, para eles, para o céu é pobreza, não é riqueza. Ele colocou aqui, né? Os que se orgulham de sua riqueza é aos olhos do céu, pobre, cego e nu. Aqui o Will Smith, né? Na página 252 e 253 do seu livro. Diz assim: devemos observar que nos Laodicenses não se encontra falta alguma quanto às doutrinas que professam. Então é um povo que tem esclarecimento da palavra de Deus. Por isso que eles são ricos, né? Se acham ricos. Não são acusados de albergarem no seu meio nenhuma Jezabel, ou de apoiarem as doutrinas de Balaão, ou dos Nicolaítas. Pelo teor da carta, vemos que a sua crença é correta e a sua doutrina sã. Deduz-se, pois, que se contentam com ter uma doutrina correta. Satisfazem-se com uma correta forma de religião sem o seu poder. Tendo recebido luz acerca dos acontecimentos finais desta dispensação, e com correto conhecimento teórico das verdades que dizem respeito à última geração da humanidade, são inclinados a confiar nisso e negligenciam a parte espiritual da religião. Tendo tanta luz e verdade, que mais podem eles desejar? Nós já temos tudo, nós já recebemos a verdade, os outros estão aí enganados. Nós somos ricos aqui, ó, no conhecimento de Deus. E aí, quando se orgulham nisso, o que mais eles precisam? Nada sente falta, né? Mas se eles investigarem nas suas vidas, eles vão observar que eles precisam e muito, mais do que os outros, que elas se acham que é melhor que os outros, né? Porque tem muito conhecimento, né? Satanás ele tinha também. Tem, né? Muito conhecimento, e é o final dele. Então, conhecimento não simboliza que a pessoa está bem espiritualmente. Ter o conhecimento da verdade não salva apenas. E aí, quando Jesus vem fazer essa denúncia desse estado espiritual da igreja, o que é que vem depois? Ele se apresenta, faz um elogio, faz uma censura, depois ele aconselha, pede um conselho, né? Dá um conselho, quer dizer, que é o próximo passo aqui da carta aos Laodiceanos, ó. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que compres de mim. Então Jesus ele se apresenta aqui como um comerciante, né? Quando ele diz, olha, Laodiceanos, venham e comprem de mim. Então, o remédio para os laodiceanos está com quem? Jesus. Então, eles têm que comprar dele. E ele faz essa ilustração de que eles devem buscar a Cristo com essa atividade comercial. Vocês querem sair dessa condição de mornidão espiritual? Vocês dizem que são ricos, mas vocês não têm dinheiro. Vocês estão pobres, né? Então vocês precisam agora, para sair dessa condição, comprar de mim, porque eu tenho o remédio que vocês precisam. Para que o Smith ele comenta, ó, isto mostra logo aos iludidos laodicenses as coisas que lhes faltam e o grau de sua pobreza. Mostra também onde podem obter aquilo que de tanto carecem e apresenta-lhes a necessidade de o obterem sem demora. Mas como podemos comprar essas coisas? Aí tem que usar dinheiro para comprar de Cristo algo? Aí ele responde, ó, exatamente como compramos todas as outras graças do Evangelho. De graça recebeste, de graça dai. Então a gente não precisa pagar nada para receber de Cristo, né? Então o que é? Então essa compra não é que a gente vai usar dinheiro para comprar de Jesus o remédio que vai tirar da harmonia espiritual. Não é isso, né? Mas mostrando que devemos buscar dele esse estado. E isso é de graça, ele nos concede de graça, né? Eu cito aqui alguns textos. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Olha, sem dinheiro você pode comprar, comer, né? Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Isaías capítulo 55, verso 1. Deste modo compramos.
Pedimos, compramos, lançando fora as inúteis ninharias da terra e recebendo em seu lugar inestimáveis tesouros. Compramos, indo simplesmente e recebendo. Compramos, nada dando em pagamento. Então, quando Jesus diz, vinde e compra de mim, a gente vai até ele sem dinheiro, porque o preço já foi pago. Ele não já pagou o preço da cruz e nos deu de graça? Então, o preço já foi pago. Então, só basta nós buscarmos a Cristo e comprar dele, porque ele já pagou o preço. Agora, resta, né? A história da vida de Patmos na página 89. O mercador celestial abre suas mercadorias e nos aconselha a comprar dele. Ele se dirige àqueles que perderam seu primeiro amor, àqueles que perderam o zelo e o interesse pelas coisas espirituais, e os exorta a comprar do tesouro celestial. Muitos serão reprovados pelos pecados mencionados na mensagem de Laodiceia. E tais repreensões, se não forem atendidas, farão com que sejam abalados aqueles que não estão dispostos a receber a repreensão do Espírito. Então, esses que estão na condição de Laodiceia estão sendo aqui repreendidos, e os que não se converterem não vão aceitar o conselho de comprar de Cristo, o mercadeiro celestial. Então, quando Jesus diz aqui para a igreja de Laodiceia que a solução é comprar dele, mas comprar dele, que especiarias que ele disponibiliza para essa igreja comprar? Quais são os produtos que ele coloca lá no comércio para ser comprado dele, sem dinheiro? Vocês lembram? Também. Qual o primeiro? Ah lá, Apocalipse capítulo 3, verso 18. Isso. Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vocês dizem que são ricos, ainda mas são pobres. Querem enriquecer? Você tem que comprar ouro de mim. Aí vocês vão se tornar ricos. Vocês estão iludidos, acham que são ricos. Mas quando vocês comprarem de mim ouro provado no fogo, aí vocês serão de fato ricos. Então, o ouro aí ele simboliza a riqueza. Isso que é colocado aí, né? Compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. Então, essa é a imagem do Apocalipse do ouro provado no fogo, né? Porque o ouro é um metal que, quando por si só, não tem nenhum valor. É esse ouro que a igreja de Laodiceia acha que ela não acha que é, né? É um ouro que não foi provado no fogo. Mas a partir do momento que pega esse ouro e é colocado no fogo, aí ele é purificado e aí aquelas impurezas sujas que saem do ouro, aparece aquele metal precioso. E aí ele passa a ter valor. Antes, o metal que não tinha valor, antes de ser provado no fogo, quando passa a ser provado no fogo, ela passa a ter valor. Antes, é uma igreja que não é rica, ela se acha só porque parece, só porque é ouro, né? Mas não foi provado para ter valor. Não tem. Mas quando ela vai até a Cristo, aí sim ela se torna rica. O ouro é purificado das suas impurezas e aí o metal precioso aparece. Então não basta ser apenas ouro, precisa ser o ouro provado no fogo, para que tenha esse valor que Cristo espera da sua igreja. Então por isso que tem essa comparação, né? O que é essa sujeira que sai do ouro quando é colocado no fogo? É justamente essa impureza espiritual que essa igreja tem. Esses pecados, essas coisas que Cristo está a ponto de vomitar, que ele não suporta nessa igreja, que uma delas é o orgulho espiritual, que faz ela se acomodar. Então, quando ela vai eliminar essas impurezas no fogo, quando vai até Cristo, como aquele que é o purificador, o refinador do ouro, né? Esse ouro que não tinha valor, agora tem. Que se achava rico e quando vai a Cristo agora sim, agora você é rica, porque você viu até, você comprou de mim esse ouro provado no fogo. O ouro que você tem não é provado no fogo, mas o que eu te ofereço é o ouro provado no fogo. Então essa riqueza, esse ouro é em relação a quê? É dinheiro que Jesus vai dar para sair para ficar rica? Esse ouro ele é literal ou é simbólico? Esse ouro é simbólico, né? Representa o quê? Aqui, ó, Tiago capítulo 2 verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então aqui Deus escolheu os pobres para serem ricos. Mas ricos aqui é na fé, né? Então a riqueza espiritual aqui tem a ver com a fé. Que o Smith, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 251.
O ouro considerado literalmente é o nome que abrange todos os bens e riquezas materiais. Por isso que é usado o ouro, né, para ilustrar. Mas em sentido figurado pode significar as riquezas espirituais, que é o sentido aqui do Apocalipse, né, simbólico. Que graça então é representada pelo ouro. Sem dúvida, é uma só graça que corresponde a esse termo. Diz Tiago: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Aqui se conclui que a fé é o elemento principal da riqueza espiritual. Mas se, como já observamos, nenhuma graça única pode corresponder ao significado pleno do termo ouro, então, indubitavelmente, outras coisas são incluídas com a fé. Então, essa igreja ela está falhando nesse ponto. Ela acha que tem fé, mas não tem. Então, aqui, o ouro provado no fogo, ela é representada pela fé. São riquezas de bens espirituais que essa igreja carece e que precisa ter comprando de Cristo. Aqui, Haskell, na página 38 do seu livro, né, a história do vidente de Patmos, diz: O céu se compadece de tal igreja, e a verdadeira testemunha, que anseia por pleitear a favor, e não contra eles, na presença dos anjos, aconselha-os: compra de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Fé e amor são as riquezas oferecidas por Cristo, e com estes o possuidor pode comprar os tesouros do céu. Então, aqui, o ouro provado no fogo tem a ver aí com a fé e o amor a Cristo, né? Deve comprar dele. Porque quando eles dizem que nada sente falta, está dizendo assim, ó, eu não preciso de Cristo. Não reconhece a sua pequenez, né? Então, Cristo diz, ó, venham e comprem de mim, porque vocês precisam de mim para se tornar ricos. Ter a fé e o amor que só eu posso dar a vocês. Eu, como mercador, só eu posso oferecer. Se vocês buscarem por vocês mesmos, vocês não vão ter essa riqueza que vocês acham que têm. Vocês estão vivendo uma ilusão. É uma denúncia que Jesus faz, né? Para despertar esses que se acham que estão numa condição espiritual que está de acordo com a vontade de Deus, mas na verdade não está. E aí, depois que Cristo se apresenta ali como um comerciante espiritual, e aí ele oferece o ouro provado no fogo, para que essa igreja saia dessa condição espiritual e se torne realmente rica. Qual é o outro produto que ele oferece? Ouro provado no fogo, ele é o último. As vestes brancas, né? Apocalipse capítulo 3 verso 18 ainda. Então, compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vi vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque ele não disse que essa igreja ela se diz rica, mas ela é pobre, segue nu, a riqueza através do ouro, provado no fogo. A nudez sendo coberta com as vestes brancas. Miserável pobre segue nu, né? Então aqui a nudez é vestida com essas vestes brancas, para que não apareça a sua nudez. Quando se fala de vestes brancas, o que isso representa? Hã? Não é muito ilustrado aí os santos com vestes brancas, né, dos salvos, pureza espiritual, né? Essa pureza que só pode dar é Cristo. Eles não têm. Por isso, quando o ouro é provado no fogo, ele se torna puro. Quando eles se colocam as vestes sobre a sua nudez, eles se tornam puros também. Aqui a pureza é, no caso aqui do corpo, né? A pureza sexual, né? Vestindo o corpo para que não possa ver a nudez. Aqui, essa vergonha que é produzida por essa nudez, a gente lembra de que história na Bíblia? Alguém que tinha vestes, depois perdeu as vestes e teve vergonha da nudez e se escondeu. Muito bem, Adão e Eva, eles não estavam vestidos com as vestes da salvação brancas, né? As vestes de luz. E aí, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles perderam as suas vestes brancas e ficaram nus. E aí, para esconder a nudez, vão buscar as folhas de figueira, né? E quando Deus foi lá para conversar com eles e eles falaram que estavam nus, né? Então, as vestes, ela tem aí essa função de mostrar que os crentes de Laodiceia, eles devem buscar ter um caráter puro semelhante ao de Cristo. E para que isso aconteça, eles têm que seguir os ensinos de Cristo, porque o pecado, ele causa vergonha.
e mostra a nossa nudez. Mas quando nós chegamos a Cristo, ele nos cobre com as suas vestes de justiça. Então, esse simbolismo que acontece aí no Apocalipse, dessas vestiduras brancas, é para mostrar que essa igreja, ela está em pecado e ele vê a vergonha dela. E para que ela possa cobrir essa nudez, ele vende o quê? Ele oferece o quê? Vestes brancas, que representa suas vestes de justiça. E para receber essas vestes, essa igreja precisa praticar as obras de Cristo, né? Então, Apocalipse mostra isso, o que representa essas vestes, ó. Apocalipse capítulo 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, a justiça de Cristo que é colocada nos santos faz com que eles vivam a vida de Cristo. E aí as suas obras são obras de justiça. E essas obras desses santos é representada por essa pureza das vestes brancas que Cristo oferece para curar essa nudez espiritual que esses laodiceanos estão vivenciando. Então, esse é o simbolismo aqui das vestes brancas que fala o Apocalipse. Aqui o Will Smith, na página 252, diz: alguns textos nos oferecem a chave para compreender esta expressão. Diz o profeta: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. Somos aconselhados a comprar o contrário dos trapos de imundícias, ou seja, vestes completas, sem mancha. A mesma figura é empregada em Zacarias 3, verso 3 e 4. E João em Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Claramente diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a nossa justiça humana, a Bíblia diz que são como trapo de imundícia. Então, essa justiça que é falada aqui, que é representada pelas vestes dos santos, não é a nossa justiça com o caráter, a nossa natureza pecaminosa e defeituosa. Atos de justiça que Cristo faz através de nós e que é representado por essas vestes. Então, esses atos de justiça dos santos aqui é porque Cristo os levou a praticar esses atos. Porque sem Cristo, esses santos não conseguem fazer esses atos de justiça, porque se for por eles mesmos, quais são os atos? Vai ser uma justiça defeituosa. E aqui a palavra diz que são como trapo de imundícia. Então, para que possamos praticar a justiça de Cristo, precisamos receber as suas vestes de justiça. Se não comprarmos as vestes de justiça dele, nós não vamos praticar. Esses atos de justiça que esses santos que receberam essas vestes praticam. Aqui mostra que essa igreja ela é totalmente dependente de Cristo. Então, quando ela se acha que não depende de Cristo, porque já tem tudo, na verdade é a que mais precisa, é a que está na pior situação espiritual. E ela não percebeu. Aí vem Cristo com uma denúncia, olha, vocês se acham ricas, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. Tem que comprar algo de mim para ficar rica e tem que comprar de mim as vestes para que vocês possam não ser nus. Então Jesus, ele como conhece as obras, como ele diz, né? Conheço as tuas obras. Ele conhece as obras de cada igreja, de cada fase da igreja. E aqui ele fez o diagnóstico dessa igreja, né? William, tá ouvindo, não? William. Então agora Haskell, né? Tá no seu livro, na página 38. Diz aqui, Haskell: compra de mim vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A vestimenta oferecida é a justiça de Cristo. Por isso que as obras de justiça dos santos é representada ali como as obras de justiça que Cristo faz através deles, né? Então, ali são as obras de justiça, representadas pelas vestes. É a justiça de Cristo. Então, essa igreja necessita ter a justiça de Cristo. É uma vestimenta de luz que atrairá o mundo a Cristo. Ela vestirá todos os remidos que estiverem vivendo na terra quando Cristo aparecer. É um reflexo da santidade de Deus e vem somente aquele que vive em constante comunicação com o Senhor da vida. A vida daquele que está em contato com o céu é como o brilho da luz incandescente. Quando este conselho for atendido, o alto clamor
de Apocalipse 18:1 soará por todo o mundo. Quando essa igreja se vestir das vestiduras santas de Cristo, que representando como a sua justiça em nós, Cristo, justiça nossa. Então, o que é que vai acontecer com essa igreja? Ela vai refletir, colocou aqui, né, a santidade de Deus, ou seja, essa igreja não vai pecar mais. Quando essa igreja não pecar, ela vestiu as vestiduras da justiça de Cristo. Porque Cristo não peca. Então, se ela pratica as obras de Cristo, ela também não peca. Ela tem a mente de Cristo. Automaticamente ela reflete a santidade de Deus, o caráter de Deus. E quando isso acontecer, o alto clamor vai se cumprir. Vai ser o cumprimento do alto clamor e essa igreja vai presenciar a volta de Jesus. Que grupo é esse? Os 144 mil. Então a mensagem de Laodiceia para esse povo que tem essa grande luz. Quando chegar o tempo em que eles vão realmente vestir as vestiduras da justiça de Cristo, vai se cumprir essa profecia aqui. Ele obtiveram o ouro provado no fogo, compraram as vestes brancas para cobrir a sua nudez. Agora eles são ricos e vestidos. Mas para que eles consigam obter o ouro provado no fogo e as vestes brancas da justiça de Cristo, eles precisam fazer o quê? Para que esse povo laudicense, os laudicenses, né, passem a obter o ouro provado no fogo e comprar de Cristo também as vestes brancas, eles precisam fazer o quê? É o próximo produto que Jesus vai dar para eles. O colírio. Eles têm que enxergar que precisam disso. Porque se ele não enxergar, vai continuar na mordidão espiritual. Precisa enxergar, achando que tudo tem, é rico e não precisa de nada. Mas para enxergar, eles falam o quê? Você tem que vir até mim e comprar esse produto aqui, para você enxergar a sua condição. Apocalipse capítulo 3 verso 18. E que unja os olhos com colírio, para que vejam. Vocês só vão ter o ouro e as vestes da justiça quando vocês enxergar que vocês precisam dela. E depois que vocês não enxergar, como é que eu vou comprar arroz e feijão se eu não estou enxergando o que está faltando? Eu preciso do colírio para poder comprar, né? Para enxergar, eita, tá faltando aqui, ó, eu preciso comprar. Então, para vocês enxergarem que vocês precisam disso, vocês precisam de colírio. E aí, uma coisa interessante, né? Disse aqui é o Apocalipse. Unja os olhos. Você sabe como é o colírio que existia antigamente nos tempos bíblicos? Aqui, ó, unja com os olhos. O colírio que a gente tem hoje é um frasquinho líquido, né? A gente abre a tampinha e para aquele líquido lá no frasco e bota dentro do olho, né? Pronto, esse é o colírio que a gente conhece hoje. Mas antigamente o colírio não era assim, não. Não, era assim, ó. Era uma pasta, tem uma pomada, né? Uma pasta que Passava ele. Não dá tempo não, né? dentro do olho. É. Não é para lubrificar os olhos do colírio? E vai botar para fora assim, é? Assim, uma aguinha, uma coisa, né? Que coisa nos olhos, né? Mas aí vai tapar a visão. Não, mas o colírio era assim antigamente. Não, não, esse colírio, eles faziam lá, não sei como é que fazia com ervas, ele aí esquentava e formava uma pasta, né? E aí dessa pasta ele colocava nos olhos, e aí quando ficava nos olhos ela derretia e sumia. Não ficava tapando o olho lá, não, pra ficar sem enxergar, não. Colocava e aí ela derretia. E aí lubrificava o olho. Era assim o colírio na época. Aí eu mostrando, né, que colocava, ele ungia os olhos, né? Colocando ali ó, diretamente no olho, essa pasta aí. O colírio antigamente era assim. ainda mais com o dele. A palheta com o dedo, né? Aí só para exemplificar, né? É, para colocar no olho mesmo. Para ungir os olhos com colírio. Aí ficava lá no olho, aí derretia, né? A pasta e lubrificava. Aí depois com a lágrima, né? Ia saindo. Era assim, antigamente o colírio era desse jeito. Então, por isso que ele diz ali, unja os olhos com colírio para que vejas. E quando fala de unção, você lembra o que na Bíblia? Unção. Muito bem. Quando você fala de unção, lembra-se do óleo que ungia, né, ali os reis, os profetas. E aquele Jesus Cristo foi ungido com óleo. E aquele óleo representa o Espírito Santo. Então, para que os laodicenses possam enxergar, eles precisam de quem para iluminar os olhos deles e enxergar?
O Espírito Santo não é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então é o Espírito Santo que vai ungir os olhos deles para que eles possam enxergar, eles possam ver o seu estado espiritual. Então, aqui eu Smith considerações sobre Daniel e Apocalipse, a página 252. Então, o Apocalipse diz: unja os olhos, né? Deixa eu voltar lá, passagem da Bíblia. E unja os olhos com colírio, para que vejas. Então, cada palavra tem um porquê de estar ali. Você está falando de ungir, é porque tem esse sentido aí de Espírito Santo também, né? Para fazer enxergar o estado espiritual e ter discernimento do que é certo e o que é errado, né? E aí o Will Smith vai comentar também essa parte aí da unção, ó. Quando fala aqui, a unção dos olhos, que fala em Apocalipse, não se deve tomar em sentido literal. Não é que vai pegar o colírio e passar no olho e ungir o olho, né? Literalmente, né? O ouro não é literal. As vestes brancas também não são literais, que são compradas de Cristo. E aqui também, essa unção também não é literal. O colírio não é literal, né? Então, porque ele faz comentário, né? Não se deve tomar em sentido literal a unção dos olhos, porque se faz referência a coisas espirituais. O colírio deve significar aquilo que desperta o nosso discernimento espiritual, para que possamos ter uma visão espiritual e enxergar a verdade como ela é. Aí continua falando. O mesmo autor que nos transmitiu a revelação de Jesus Cristo está que estamos estudando, né? O Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu ao seu servo João. Então diz aqui, então o mesmo autor que nos transmitiu a revelação de Jesus Cristo que estamos estudando, escreve à igreja em sua primeira epístola nos seguintes termos: E vos possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João capítulo 2 verso 20, né? Então, quando a unção traz discernimento, traz conhecimento, né? A obra que aqui se apresenta, continua ele, como representada pela unção, é exatamente a mesma que João atribui ao Espírito Santo e no seu Evangelho, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, se vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, verso 26. Então aqui o Lee Smith ele pega aquela passagem do Apocalipse do apóstolo João e aqui pega dois livros do mesmo apóstolo, né, para explicar essa unção que tem a ver com o Espírito Santo, que é ele que traz o discernimento espiritual, o conhecimento da verdade, para enxergar a vergonha da nossa nudez que o pecado trouxe. Aqui Haskell também comentando a página 89. Aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olho para a unção é o óleo de sua graça, que dará visão espiritual para a alma em cegueira e escuridão, para que ela possa distinguir as obras do Espírito Santo e as do espírito do inimigo. O caminho que essas almas devem percorrer é estreito. Satanás, à medida que seu tempo se esgota, usa todos os artifícios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E à medida que seus enganos se tornam mais ilusórios, somente os olhos ungidos com o óleo da graça podem discernir os espíritos. Então, aqui o óleo do discernimento espiritual é esse colírio que Jesus oferece para a igreja de Laodiceia para que eles possam enxergar e comprar o ouro que precisam e as vestes brancas que também necessitam. Sem o colírio, nada acontece. Sem o Espírito Santo para nos iluminar e nos mostrar este é o caminho, andai por ele, a gente vai se desviar. Você não vai saber, a gente vai tatear na escuridão, ficaremos sem luz. Então, teremos que ter o colírio para poder enxergar. E ter essa luz que Cristo quer oferecer para a igreja, para que possa ver onde está caindo, né? Como Jesus diz à igreja de Éfeso, lembra de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, esse discernimento só é trazido quando nós ungirmos com esse colírio que Jesus quer oferecer à igreja de Laodiceia. Aí sim, comprando dele, nós teremos ouro provado no fogo, as vestes brancas de sua justiça e o colírio do discernimento espiritual para enxergar
todas essas coisas que precisamos, atendendo o conselho da testemunha fiel e verdadeira da igreja de Laodiceia. Se não atendemos esses três itens aqui para curar da nossa condição espiritual de mornidão, seremos vomitados, porque Jesus não suporta esse estado. E aí vem a próxima parte do texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então aqui aparece uma primeira vez dizendo que Jesus repreende e castiga. Literalmente, né? Porque nas outras cartas ele faz isso, né? Repreende, fala, né? Da igreja. Mas aqui ele já fala diretamente, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, se Cristo está aqui castigando e repreendendo a sua igreja, dizendo que ela deve sair dessa condição, que deve comprar dele o remédio para ter essa cura espiritual, é porque ele ama essa igreja. Senão ele não faria isso. Que é o que ele diz aqui, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O disciplino, né? Então Jesus, ele faz essa repreensão com amor, né? Como um pai repreende. Quando Jesus esteve aqui com os discípulos, ele deu várias repreensões, né? Aos discípulos, né? E ele faz isso com amor, querendo que eles se consertem e andem no caminho direito, né? Querendo que eles se arrependam. E a mensagem de arrependimento é trazida para nós até hoje, né? Nos arrepender dos nossos pecados e se converter para Ele. Então, ele faz isso constantemente porque ele sabe que a nossa natureza é caída, ele sabe que a gente precisa dele. Então, e ele sabe que a gente precisa de direção. Para mostrar a direção, a gente tem que repreender. Ó, eu conheço a obra de vocês, vocês estão fazendo isso, ó. Tem que parar de fazer isso e fazer isto, né? Então ele tem que repreender, ele tem que orientar, ele tem que falar, né? Para que eles possam sair dessa condição. E ele faz isso porque ele ama essa igreja, esses crentes que estão aí nessa situação espiritual de mornidão. Então aqui o Will Smith ele fala, Will Smith não, Haskell, né? A história do vidente de Pato na parte 89. Interesses eternos estão em jogo. O tempo de graça está quase no fim. E Cristo, como se não quisesse perder uma única alma, para que o pecado seja descartado. Não há outro tempo de preparação, pois a mensagem laodicense abrange a história eclesiástica até o fim dos tempos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então Jesus está ali repreendendo porque ele não quer que as almas se percam, porque se elas continuarem naquele caminho, elas vão se perder. Então ele tem que vir a voz de repreensão, né? Para mostrar o caminho. E é o que eu falei, né? Como os pais fazem com os filhos, né? Hebreus capítulo 12, verso 18. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se ele está nos corrigindo, é porque somos filhos. Se nós não precisamos de repreensão, não somos filhos dele. Ricos, né? Bastardo. Nada sente falta. Acha que não precisa de repreensão, mas precisa, né? Se sente necessidade de correção, somos filhos dele, né? Então por isso que ele faz, porque ele nos ama como filhos, né? Por isso que ele faz essa correção, essa repreensão a sua igreja na fase de Laodiceia. Agora o Will Smith, na página 53. Por estranho que pareça, esta prova é o castigo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se estamos sem castigo, não somos filhos. Hebreus capítulo 12, verso 8. Como todos necessitamos de castigo em certa medida, também em certa medida o recebem. E tem assim provas da afeição do Salvador. É uma lição dura de aprender. E os crentes são lentos estudantes. Mas aqui, e através de toda a palavra de Deus e sua providência, estabelece-se que as provas são bênçãos suas e que nenhum filho é poupado da vara. A passagem que vem antes, Hebreus capítulo 12, verso. Eu botei aqui 18, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu cometi um erro. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que cometi um. Acho que coloquei errado no slide. Deixa eu ver. Hebreus capítulo 12, é o que o 8. Mas se estáis em disciplina, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É o capítulo 12, verso 1. É o 8 aqui, ó.
Então eu errei lá no slide, né? Acho que eu tava com sono, tá prestando atenção. Porque assim, é tanta coisa que a gente faz que a gente fica com a mente cansada, aí às vezes passa uma coisa, passa outra, né? Aí eu acho que nesse dia que eu fiz, passou. Sim, eu vou corrigir aqui. É o verso 8. É, ainda bem que você pediu, Claudete, porque eu não fiz a revisão, né? Eu fiz a revisão agora, porque você falou. Então vamos lá. Não, tranquilo. Sim, nós vemos aqui, né, que o filho não é poupado da vara. Tem que ser disciplinado para poder se corrigir. Então, assim Jesus faz, né, com a igreja. Ele está ali disciplinando a igreja, repreendendo, falando, mostrando o caminho, mostrando que ela está enganada, ela não é rica, ela é pobre, precisa dele. E aí ele faz isso por quê? Porque ele nos ama. Porque se a pessoa, se um outro vê uma pessoa no caminho errado, não falar nada, isso é uma demonstração de amor? Não, né? Se ela tá no caminho, o outro vai falar, ah, fulano, você tá aí, mas você tá no caminho. É um ato de amor, né? Falar pro outro. Então, aí por isso que ele faz isso, né? Só que como diz aqui, é uma lição dura de aprender, porque quem é que quer apanhar, né? Quando tá fazendo errado, né? Ninguém quer apanhar, né? Ninguém quer receber repreensão, castigo, mas se diz que se nós somos filhos, vai acontecer numa situação de precisar de correção, né? E aí ele faz, por amor a nós. E vem aquela passagem famosa que os laudicenses recebem aí que os crentes falam na Bíblia, Apocalipse capítulo 3 verso 20. Diz aí: eis que estou à porta e bato. Então Jesus ele está ali na porta batendo, para ver se alguém abre a porta. Essa porta aqui é literal ou é simbólica também como as outras coisas? É tudo simbólico aqui, né? Jesus não está numa porta aqui da minha casa batendo para pedir para entrar aqui, né? Então aqui o Apocalipse é simbólico, aqui também é simbólico. O ouro provado no fogo é simbólico, as vestes brancas é simbólico, o colírio é simbólico e é simbólica. Uma pessoa deixou de... Deixou a porta aberta, né? É. Então aqui a porta também aqui é simbólica. E simboliza o quê? Coração. Assim. Coração, né? Falando na nossa mente, né? Pedindo para entrar na nossa vida, né? Então tem um sentido mais simbólico que quando vem a verdadeira mensagem, a pessoa vem daí a gente aceita, né? Vem, aí quer aprender. Essa é abrir o coração, né? Ali para é. aprender a verdade. Então, Jesus, ele vem com a mensagem, mostra a condição, repreende, bate na porta. Quem é que vai ouvir? Os que aceitam a repreensão, né? Então, passa-se a ideia de que ele vai bater na porta. Vai ter uns que vão abrir a porta e tem outros que não vão abrir a porta. Quer dizer, uns vão sair do estado de mornidão espiritual e outros vão continuar na mesma situação. Por isso que tá ali, né? Eu que estou à porta e bato. Aí vem a continuação. Se alguém abrir, né? Quer dizer, vai ter pessoas que não vão abrir, né? Mas vai ter alguém que vai abrir. Então aqui o Smith fala, ó, considerações do Daniel Apocalipse na página 253. Eis que estou à porta e bato. Aí ele pergunta, por que ele bate? Não porque tenha casa, né? Porque não é literal, né? Entre as mansões da casa de seu pai, nenhuma única está fechada para ele. Porque ele está lá no céu, né? Pode estar batendo na porta lá no céu, né? Não está nem se referindo às mansões do pai, né? Que nenhuma está fechada para ele. Que é a vida de todos os corações, a luz de todos os olhos, o cântico de todos os lábios na glória. Mas anda de porta em Laodiceia. É isso, estou à porta e bato, né? Na cidade de Laodiceia. Está junto de cada uma e bate. Porque veio procurar e salvar os que se perdeu. Porque não pode abandonar o propósito de comunicar a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. E porque não pode tornar-se conhecido do morador, a não ser que se abra a porta e lhe seja dado acolhimento. Então Jesus ele faz questão de ir aí de porta em porta, bater para cada um ter a oportunidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, de acolhê-lo ou de expulsá-lo de lá. Pensando na salvação das almas, ele vai de porta, cada um, chamando, repreendendo, oferecendo o remédio da salvação. Aqui Haskell no seu livro na página 90. Aos corações que ainda não admitiram Cristo como o único governante no templo da alma. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não força a entrar.
embora seu próprio coração esteja quebrantado por nossa dureza. Ele implora com mansidão, e, se não nos for permitido entrar, na qualidade de amigo íntimo, ele será conosco. Esse que existe um relacionamento muito próximo entre Deus e sua igreja remanescente. É como um tição arrancado do fogo. Então, Jesus, ele faz o convite, né? Ele não arromba a porta e entra. Ele bate, pede licença e pergunta se o morador quer que ele entre. Satanás faz o contrário, né? Ele já arromba e já entra. É. Ele não pede licença, Satanás. Jesus não, Jesus é educado. Ele bate e pergunta: Você quer que eu entre? Sim, Senhor, entre. Ele entra e ceia com ele. Mas se não houver resposta de lá, dizer: Não, Senhor, vai embora. Jesus não entra. É, Satanás, o inimigo, ele não pede licença, ele entra. E a pessoa sendo fraca já cede logo, né? Que o coração já é carnal. E ele já forçando a entrada, a pessoa já entra. Então já tem que ter Cristo na vida para poder resistir e dizer: Não, não permitir Satanás entrar, né? Mas permitir que Cristo entre quando ele vier bater a porta. E aí vem a continuação, né? Eis que estou à porta e bato. Aí vem o capítulo 3 verso 20 ainda. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Quando ele diz aqui, ó, se alguém ouvir a minha voz, então vai ter pessoas que não vai reconhecer a voz de Cristo quando ele falar. Se alguém ouvir, vai abrir. Se não ouvir, vai ficar lá fechado. Se ouvir e abrir, ainda tem isso, né? Ouvir e abrir, né? Porque ouviu, entendeu, reconheceu a mensagem da voz de Jesus, mas não quis abrir a porta do coração pela dureza do pecado. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, essa é a cena que Jesus apresenta ali no Apocalipse, né? Ele bate na porta, aí chama, Fulano, né? Como o povo faz, né? Quando você vai na casa de alguém, né? É, e aí chama pelo nome ali, Laodiceano. Se ele ouvir a voz de Jesus e abrir a porta para ele, Jesus entra. Então essa é a cena aí que apresenta de Jesus como convidando a sua amada igreja a sair essa condição de Laodiceia. É aqui o Smith, na página 254. O Senhor suplica, pois ao mesmo tempo que bate a porta, a palavra se, quando ele diz lá, se alguém ouvir, né, minha voz, implica que alguns não vão querer ouvir. Tem uma condição, né? Se alguém ouvir, então ele diz aqui, isso já implica que algumas pessoas não vão querer ouvir. Embora esteja à porta, bata e suplique, alguns fecharão os ouvidos às suas súplicas. Não basta simplesmente ouvir, devemos abrir a porta. Muitos que a princípio ouviram a voz e não por algum tempo se sentiram inclinados a prestar atenção, finalmente deixarão de fazer o necessário para assegurar a si mesmos a comunhão do hóspede divino. Então, são alguns passos que Jesus faz, né? Primeiro, ele chega até a porta da casa do Laodicense, bate na porta, chama, se alguém ouvir e abrir, ele entra, né? Então, essa palavra aí, né, se, né, que ele coloca, é uma condição que vai mostrar que uns vão aceitar e outros não. Uns vão ouvir a voz, mas não vai abrir a porta. Outros vão ouvir a voz, vão abrir a porta. E outros vão ouvir a voz, mas não vai reconhecer a voz. Então tem várias situações, né, que podem acontecer. A passagem bíblica dirigida a Laodiceia. Ao que vencer, e concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse que vencer, que sair dessa condição de mornidão espiritual, comprar o ouro provado no fogo, as vestes brancas e o coroeiro de Cristo, ele vai ser vencedor. E aí vai ter direito de se assentar no trono de Cristo, assim como ele se assenta no trono do Pai dele. Então são dois tronos, né? Tem o trono do Pai e tem o trono do Filho. Naquele dia, quando Jesus assumir a posse desse reino e se tornar rei, ele vai ter o seu trono. E aí o vencedor vai sentar no trono dele, assim como Jesus venceu e sentou no trono do Pai. Mas não pode ir um de cada vez, não. Tem que ser todo mundo junto.
Cada um vai ter essa oportunidade de sentar no trono. Será que é literal ou simbólico o trono de Jesus? Não, não, os salvos sentar no trono, isso é simbólico. O trono é literal, né? Que Deus tem um trono e se assenta com Cristo lá, né? Cristo também, quando ele se tornar rei, todo rei tem um trono. Jesus disse aqui que vai ter um trono. Assim como ele se assenta no Pai. O trono do Pai não é simbólico, é literal. Jesus tem um trono. Deus tem um trono. Ele se assenta sobre ele. E Jesus está sentado no trono do Pai, junto com ele, lá, quando ele ascendeu ao céu, né? A Bíblia fala isso aí também. Então, nesse caso, se ele vai ter um trono, então esse trono pode ser espiritual ou simbólico. Se é o vencedor vai sentar no meu trono, assim como você tem no trono do meu pai, então os do pai e do filho são tronos literais, né? É. Agora, o assentar no trono do filho, uns podem entender que é simbólico, outros podem entender que é literal. Mas, se for literal, não tem problema algum sentar. É um trono físico, pode, não tem problema nenhum. Quiser formar uma fila, senta um, depois senta o outro. Se for para ser assim, não tem problema nenhum acontecer assim. Hã? Não, é impossível um sentar de cada vez. Não é impossível, fisicamente falando, porque seria no céu. Mas sim, mas ele diz que é o vencedor sentará no trono dele. Então todos os vencedores vão sentar. Se for sentar ao mesmo tempo, é um trono, né? É para caber aí o vai ser é mais provável que seja um trono que é o dele que ele se assenta e ele dê a oportunidade para alguém sentar do que ser um trono para colocar todos os salvos nesse trono, né? Senão seria um trono muito gigantesco, né? Aí É. botaram ali aquele Deus que tá ali. É só mais para representar, né? O pai e o filho ali mostrando o trono, né? O vencedor se assentando. E aqui o Will Smith, né, comentando considerações do Daniel Apocalipse na página 55. Aqui culminam as promessas do Senhor, de seu estado rebelde, caído, degradado e poluído, o homem é reconciliado com Deus pela obra do Redentor. É purificado das suas poluições, remido da queda, revestido da imortalidade e finalmente sentado sobre o próprio trono de seu Salvador porque ele disse lá no Apocalipse, né? Ele vai sentar no meu trono. A honra e a exaltação não podiam ir mais longe. As mentes humanas não podem conceber esse estado, nem podem descrevê-lo. Apenas podemos continuar trabalhando até que, vencedores por fim, saibamos o que é sentar no trono do Filho, né? Neste versículo não há apenas uma gloriosa promessa, mas também uma importante doutrina. É-nos aqui ensinado que Cristo reina consecutivamente sobre dois tronos, o trono de seu Pai e o seu próprio trono. Ele declara neste versículo que venceu e agora está sentado com o Pai no seu trono, né? Ao vencedor é dado o direito de sentar no trono. Então, ele não venceu na cruz, então hoje ele está sentado no trono do Pai. Está agora associado com o Pai no trono do domínio universal, colocado à sua direita, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Efésios capítulo 1, verso 20 a 22. Nesta posição, ele é rei, é sacerdote, ministro do santuário, mas ao mesmo tempo está à destra do trono da majestade no céu. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, mostrando os fundamentos bíblicos, né, de que ele está sentado no trono do Pai hoje. Então, como o Apocalipse apresenta um grande trono branco, como nós já vimos em Apocalipse capítulo 20, e então nesse grande trono branco está assentado o Pai e o Filho. Então o Filho está assentado no trono do Pai. Mas vai chegar o tempo em que ele vai se assentar no seu próprio trono. E aí haverá dois tronos. Aí o trono do filho, como fala Apocalipse lá no final, né, do capítulo 22. Trono do pai e do cordeiro. Então aí vai haver cada um o seu trono. E Jesus vai receber o seu reinado aqui na terra quando receber a posse desse reino. E aí teremos dois tronos. O trono do pai e o trono do filho. Aqui nós temos a divindade, pai e filho. Dois tronos. E aí chegamos ao nosso final do estudo das sete igrejas do Apocalipse. Então, aqui uma frase de Will Smith e depois de Haskell para terminar, né? Ele diz aqui: assim terminam as mensagens às sete igrejas. Quão direto e perscrutador é o seu testemunho.
Que lições encerram para todos os cristãos em todos os tempos. É tão verdade para a última como para a primeira igreja que suas obras são conhecidas, como Jesus diz, né? Daquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Nada podem furtar-se ao seu penetrante olhar. Embora sejam assustadoras as suas ameaças, aos hipócritas e malfeitores, com toda a justiça, quão amplas, confortadoras, misericordiosas e gloriosas são suas promessas para os que o amam e seguem com sincero coração. E aqui uma mensagem de Haskell. Deve-se lembrar que, assim como as experiências de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, né? Esmirna e Pérgamo se repetirão na última igreja. Antes da segunda vinda de Cristo, a história de Tiatira terá sua contrapartida na última geração. O poder de Jezabel será sentido novamente. Jezabel é a igreja católica romana, a gente vê aqui historicamente falando, né? A perseguição da igreja, isso. Pela igreja romana novamente. O que antes era feito por uma igreja em dias de escuridão intelectual se repetirá em dias de grande luz, que é a que estamos vivendo hoje. A união da Igreja e do Estado será seguida por leis que obrigarão a obediência às leis feitas por homens, em vez das leis de Deus. Assim como Elias fugiu diante da antiga Jezabel, aqueles que proclamam a última mensagem de advertência, da qual Elias era um tipo, serão perseguidos por esse poder que irá perseguir no fim dos tempos. Então nós sabemos que Elias é uma representação do povo remanescente, Jezabel é uma representação dessa igreja que vai perseguir aí novamente o povo remanescente de Deus, e que no final Elias, representando o remanescente, ele será trasladado sem ver a morte. A igreja fará um decreto de morte para matar, só que eles não vão ser mortos, né? Porque Elias fugiu e não foi morto e foi trasladado sem ver a morte. Assim o povo de Deus vai passar por essa mesma experiência. E aí concluímos o nosso estudo do Apocalipse, das sete igrejas que foi de Apocalipse capítulo 1, verso 4 até o capítulo 3, verso 22. Falamos a introdução do livro, naquele esquema que nós fazemos, mostrou Jesus no lugar santo e João tendo a sua primeira visão, que foi a primeira visão de João foi as sete igrejas. E fomos até a última que nós acabamos de estudar hoje, que é Laodiceia. E depois das sete igrejas, aí vem a continuação do Apocalipse, que são os sete selos.